Boa tarde. Boa tarde. Bem, gente, bem-vindos. Nós estamos agora partindo para o segundo dia do módulo teórico, que é o módulo básico desse curso, e dessa turma agora da tarde, né? E quem vai falar com vocês agora será o Ronan Kolansky Reis. Ele é servidor aqui da casa, trabalha na consultoria legislativa na área de orçamento e finanças, e é graduado em Ciências Contábeis pelo FMG e pós-graduado em Gestão Pública pela Escola de Contas do TCE Minas Gerais. Então, com vocês, o Ronan. Obrigado, gente. Boa tarde. Nós vamos falar sobre, dando sequência aí ao curso que vocês se inscreveram, Orçamento Público e Mecanismo de Participação. Hoje vamos falar sobre a elaboração do Plano Plurianual. Aqui em Belo Horizonte ele ganha uma sigla diferente, ganha uma letra a mais, o G, que é Plano Plurianual Governamental. Sobre também o projeto de lei orçamentária anual. E vamos passar também sobre algumas questões sobre o mecanismo de participação. A apresentação aqui ela está estruturada nesses 4 itens desse sumário. Inicialmente vamos falar sobre a relação do planejamento entre planejamento e orçamento públicos. Depois a gente dá alguns detalhes sobre os instrumentos de planejamento, esses 6 aí, mas o foco mesmo do curso são os 3 últimos, PPAG, LDO e LOA. Na sequência, estrutura e características das peças orçamentárias. E, por fim, a elaboração e revisão do PPAG 2018-2021. A Câmara faz a gravação desses cursos, então eu peço que quem quiser fazer a pergunta, em qualquer momento do curso, é só levantar a mão que a gente leva o microfone, porque aí a pergunta sai na gravação. Sem o microfone isso não é possível, então é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Começando o primeiro item ali, a relação do planejamento com o orçamento público. Uma gestão, um novo governo, normalmente quando ele vai iniciar o seu planejamento dos seus programas, ele tem em mente algumas situações que ele pretende mudar, algo que vem, de certa forma... A gente vai falar mais à frente, quando a gente começa a falar dos instrumentos, a gente detalha um pouco 2030. Sim. Exatamente, a gente vai falar dele aqui. Aí, como eu dizia, o planejamento, normalmente o gestor ele tem algumas situações já elencadas que ele, se sente incomodado, que ele quer fazer alterações e melhorias naquilo. Então, quando ele vai fazer o planejamento, ele, com aquilo em mente, ele pensa, como que eu vou fazer para melhorar? Quais são os meus objetivos para melhorar aquilo ali? E quais são os meios e os recursos que eu tenho disponíveis para poder planejar isso? Então, considerando todos esses pontos, ele faz o planejamento. E na sequência a gente vai ter a elaboração do orçamento, que seria justamente o planejamento só que em termos financeiros. Ali eu vou ver, no orçamento eu vou conseguir enxergar quanto de recurso vai ser destinado para resolver determinada situação, seja em qualquer política pública, saúde, educação. Então a relação entre eles seria essa. O orçamento público, então, nada mais é que um programa de trabalho do governo onde ele define como ele vai obter os recursos, seria a estimativa das receitas, como ele pretende obter isso através de recolhimento de tributos, de multas, quanto os serviços públicos vão custar,
né? Qual é o custo dos serviços públicos, do funcionamento da máquina pública e os investimentos que se pretende fazer. O orçamento é um instrumento essencial da administração estatal e ali não pode conter nada muito discrepante, né? As metas que forem colocadas no programa de governo, elas não podem ser, elas têm que ser compatíveis com os recursos que estão ali considerados. Não se pode conceber um orçamento que pretende construir mais escolas do que o recurso financeiro, né, permite fazer. Então é preciso haver essa compatibilidade, essa coerência. A base legal sobre planejamento e orçamentos públicos, ela começa com a Constituição Federal de 88, 3 artigos dão detalhes sobre as peças orçamentárias, conceitua cada uma delas e dá detalhes sobre o conteúdo de cada uma, né? São os artigos 165, 166 e 167. Também explicam sobre como vai ser feita a operacionalização desses instrumentos. Depois nós temos a Lei Federal 4.320 de 64, ela já tem mais de 50 anos, que estabeleceu as normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos balanços e orçamentos de toda a federação. Já existiram algumas tentativas de renovação dessa lei, mas nenhuma vingou, né? O Congresso nunca conseguiu avançar nesse ponto aí de renovar as regras, as normas. Temos também a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabeleceu normas quanto à responsabilidade nas finanças públicas, né, de responsabilidade de gestão fiscal. Ela estabeleceu alguns limites que os gestores precisam atentar, né, não podem desrespeitar, né, os limites com gastos de pessoal, de endividamento público. Existem também algumas normas quanto à contração de operações de crédito, em algumas restrições em anos de eleição. Então, assim, essa lei definiu vários limites, várias proibições quanto à gestão fiscal. Temos também a Portaria 42 de 99, que foi editada pelo à época, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi um primeiro passo quanto à padronização das contas públicas. Criou alguns conceitos sobre função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais. Começava com essa portaria a intenção, né, de não deixar que cada ente da federação criasse uma codificação própria para poder montar seus orçamentos. Então ali fez-se uma padronização dos códigos para que todos os municípios e os estados e a União também elaborasse igualmente suas peças. Juntamente com essa portaria 163 de 2001, que foi da Secretaria de Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal, também dispôs de normas sobre a consolidação das contas públicas, também com o intuito dessa padronização. Já a nível municipal, nós temos a Lei Orgânica de Belo Horizonte, que ela praticamente repete o que está dito na Constituição, fazendo só as adequações à realidade de BH, né? O regimento interno da Câmara, que define a tramitação das peças orçamentárias, fala sobre como vai tramitar cada uma delas. Quanto a esse primeiro item é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então agora a gente vai entrar para o item 2, que são os instrumentos de planejamento. Aqui eu fiz uma separação pelo prazo, né? A gente vai ver instrumentos de longo, médio e curto prazo. Começando pelo longo prazo, eu trouxe um aqui que não é, no nível
a nível municipal, mas é só para a gente ter uma ideia para comparar justamente com o BH 2030. O governo de Minas criou em 2004 o chamado PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Foi criado por uma lei baseada em vários pilares, né, de direito à cidadania, equilíbrio fiscal e a qualidade e produtividade do gasto público. A duração dele é de 20 anos e, como vocês podem ver, ele foi criado por uma lei, ou seja, o executivo criou, né, criou um texto para essa lei, submeteu à Assembleia e houve uma discussão sobre o assunto tal, e depois disso que foi feita a aprovação. Então, houve a participação, né, houve uma pluralidade nesse processo para a aprovação desse plano de longo prazo. Já a nível municipal, a gente tem o Plano Diretor de Belo Horizonte, que foi instituído em 96 através de uma lei, a 7.165. O Plano Diretor, normalmente, ele estabelece como a cidade vai crescer, vai se desenvolver, sobre vários aspectos, social, econômico. E ali ele norteia todas as ações do poder público e também da iniciativa privada. A duração dele é permanente. Atualmente existe um projeto de lei aqui na Câmara tramitando desde setembro de 2015 que tenta fazer uma atualização, uma revisão dele. Se não me engano, é o projeto 1749. Quem depois quiser dar uma pesquisada no site, é isso mesmo, 1749/2015. E o terceiro exemplo é o BH 2030. Primeira vez que teve plano diretor? Ele foi votado e ele foi sancionado em 96. E até 10 anos ele tem que ir renovando. Então ele deveria ter tido 2 renovações nesse período aí. Houve algumas alterações, né, pontuais, mas parece que não há nenhum dispositivo nele assim dizendo em que momento precisa haver essa atualização. O pedido de autorização é no Estatuto das Cidades, que é a lei federal que determina a necessidade da existência dele, entendeu? Então sim, até 10 anos é pré-requisito, se eu não me engano, no artigo 42, que ele tem que ser renovado, não facultativo. Entendi. Voltando aqui ao plano estratégico BH 2030, ele foi criado através de um decreto na gestão Márcio Lacerda em 2012, decreto 14791. Como vocês podem ver, como foi criado através de um decreto, foi uma iniciativa do Executivo e decreto não é submetido à Câmara. Então, saiu da Prefeitura, né? E aí não houve uma discussão, não houve uma participação mais ampla para a construção desse instrumento. Então, comparado com o PMDI, particularmente eu entendo que ele é mais vulnerável, né? A nova gestão, por exemplo, do Alexandre Calil, se entender que esse plano não deve continuar mais, pode revogar o decreto e aí desfaz. E passa ou pode criar um outro no lugar ou simplesmente não atentar ao que foi definido ali. O plano teve a ideia de conjugar as necessidades de crescimento da cidade, né, de planejamento da cidade em vários sentidos, e a duração até 2030. Então é considerado também um instrumento de longo prazo. A médio prazo, nós temos aí o programa de metas do município 2017-2020. Toda nova gestão que assume, né, a prefeitura, ela precisa, dentro de 120 dias, publicar o seu programa de metas. E isso a atual gestão fez em 28 de abril, publicou um comunicado no Diário Oficial do município,
estabelecendo algumas metas para as 10 áreas de resultado que eles definiram como separaram o programa de governo em 10 áreas de resultado. A duração de 4 anos, que é o período do governo Calil. Temos aí o plano plurianual, PPAG, que ele materializa as políticas públicas dos planos de médio e longo prazo. Aí a gente começa a entrar mesmo no assunto do curso. Para manter a coerência entre os planos, o interessante é que os gestores façam recortes nos instrumentos de longo prazo, naquele período que corresponde ao PPAG, e replique ali, né, com os detalhamentos necessários. Ele define quantitativamente os recursos necessários para a implementação dos cursos, dos planos. A gente está encerrando agora o PPAG 2014-2017, da gestão Márcio Lacerda, e em breve deve começar já a discussão do PPAG 2018-2021. O projeto chegou na semana passada aqui, e na semana que vem, dias 17 e 18, já temos marcadas as audiências públicas, tanto do PPAG como da Lei Orçamentária Anual. Um detalhe que eu preciso falar aqui nesse momento é o período previsto ali no PPAG, ele não coincide com a gestão do prefeito. A gestão do atual prefeito, né, ela começou agora em 2017, vai até 2020. E o PPAG que eles mandaram para cá, a vigência dele é 2018-2021. Esse descompasso ele é proposital. É para evitar que o sucessor do governo ele não abandone de tudo as ideias que o prefeito anterior tinha planejado. Para o bem e para o mal, a ideia é essa, né? Que não se abandone tudo, que a pessoa deixe de fazer tudo que foi pensado anteriormente. E o sucessor dele vai ter que agir da mesma forma. Quanto aos instrumentos de curto prazo, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define justamente as diretrizes para a elaboração dos orçamentos do ano seguinte, né? A LDO tem duração de 12 meses e ela estabelece quais são as metas, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do próximo ano. O outro instrumento de curto prazo é a Lei Orçamentária Anual, que estabelece a ação de governo também para 12 meses, com projetos, atividades e metas físicas financeiras em função da receita que foi estimada e, com base nessa receita, a fixação da despesa. Eu não posso gastar mais do que eu vou conseguir arrecadar. Após passar pelos instrumentos, né, de prazos variados, né, a gente vê que há uma necessidade de integração e continuidade entre eles. Começando pelos instrumentos de longo prazo, a partir do momento que eles são definidos, você já tem ali a base para poder elaborar os seguintes, porque é necessária essa coerência entre os instrumentos, né? Então, o plano diretor acaba servindo de base para o plano estratégico, que é o que vigora em Belo Horizonte ainda, apesar de ser da gestão anterior, a gestão atual não revogou o decreto. E aí vai se fazendo recortes para poder fazer os instrumentos de menor prazo, até chegar no nível no prazo menor, que é da LDO e da LOA. As únicas peças ali que não são obrigatórias ou são as duas depois do plano diretor, ou seja, plano estratégico e o programa de metas. Elas são obrigatórias, são padrão para todo município, ou foi uma iniciativa municipal da capital? Iniciativa do município.
o programa de metas do município é uma obrigatoriedade para os 853 municípios, protocolar no primeiro ano? Que eu conheça, não. Eu sei que é uma exigência aqui em Belo Horizonte. Assim que o prefeito assume, ele tem 120 dias para publicar o programa de metas. Que seria... Ou seja, não cumpriu porque parece que você falou que foi em agosto que ele... Não. Cumpriu, 28 de abril. Ah, tá. E tem sintonia total com o plano que ele protocolou como candidato? Que ele protocola um documento como candidato, né? Exatamente. É mais ou menos o mesmo documento? Precisa ter, é. Ou seja, é o programa de governo que ele pode fazer uma revisão, etc., porque ele tem 120 dias, mas o programa de governo também é esse programa de metas. É Sim. Quase o mesmo documento. Sim. Já, como ele já vai, né, em abril, passado 4 meses, né, ele já vai ter algum conhecimento do funcionamento, por já estar lá trabalhando, ele já vai ter vai ter mais subsídios também para elaborar o documento. Então, acaba tendo mais informação até do que o programa de campanha, né? Essa tela aí continua mostrando a integração entre planejamento e orçamento, mas também mostra a questão do ciclo que acontece com esses instrumentos. Ao mesmo tempo em que acontece a elaboração da proposta orçamentária, a LOA, e a sua aprovação, continua o tempo não para, né? Então continua acontecendo a execução orçamentária de 2017 e o controle e avaliação dessa execução. Então, ao mesmo tempo que se faz a elaboração, a análise dos projetos de lei para os próximos períodos, com o carro andando, né? E esse controle da execução e o controle e avaliação dela acabam servindo de subsídio para a elaboração dessas peças. Aí, como eu disse, os recortes precisam ser feitos dos planos, né, de maior prazo para os de menor prazo. Então, o PPAG 2014-2017, ele previa lá, né, trabalha com um período de 4 anos e a cada ano o executivo faz um recorte para poder definir as prioridades na LDO 2014 e depois replicar isso na LOA 2014. E isso vai acontecendo para cada um dos exercícios seguintes. Isso acontece para todo PPAG, seja para esse que está acabando agora e para o próximo que vai vigorar. Sobre esse segundo tópico, alguma pergunta? Está ali o microfone. Os prazos são estabelecidos para a execução de cada fase. Existe punição para não execução de fase? Já aconteceu isso que você saiba em algum lugar? Não, sobre isso não tem notícia de alguma punição quanto a isso, não. Passar para o terceiro tópico, a estrutura e características do PPAG, da LDO e da LOA. A Lei Orgânica do Município, ela traz esses artigos aí que estão na tela. E é o seguinte, o artigo 24, ele garante a participação popular nesses processos de elaboração das peças, através das audiências públicas. Como eu disse, dia 17 e 18 tem a audiência da LOA e do PPAG, é aberto ao público para participação. O artigo 83 fala que a Câmara Municipal tem que se manifestar sobre esses planos, né? Plano diretor, PPAG, LDO e LOA. E o 84 fala sobre a competência da Câmara para julgar as contas. Ao final de cada exercício, as contas do prefeito são julgadas. O Tribunal de Contas emite um parecer técnico, ele faz uma análise técnica sobre as contas de cada ano, encaminha para o Legislativo, e aí o Legislativo faz a votação, né, faz a manifestação sobre aquele parecer. Ele pode acompanhar a manifestação do Tribunal,
ou então ir contrário àquilo. É uma manifestação política, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela normalmente em Belo Horizonte ela tem essa estrutura. A que foi aprovada para 2018 é a Lei 11.070/2017. Se vocês quiserem consultar depois, só jogar esse número lá no site da Câmara. A estrutura dela normalmente é essa. Ela traz as prioridades e metas da administração, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município, as disposições relativas à despesa de pessoal e encargos sociais, disposições também sobre a legislação tributária e disposições gerais. A LDO 2018 ela estabeleceu que Belo Horizonte vai trabalhar a partir do ano que vem com 10 áreas de resultado, que são essas aí da tela. Até a gestão anterior se trabalhava com 12 áreas, né? Aí houve a supressão de 2. E a forma como chamá-las também mudou, até diferente da gestão anterior. Normalmente a LDO de Belo Horizonte traz um artigo que também normalmente cai ali no artigo 8º, que é sobre a estrutura dos orçamentos, né? Assim, como o orçamento vai discriminar a despesa, a classificação da despesa. E assim, dificilmente o texto muda. A estrutura é essa aí mesmo. Precisa discriminar a despesa por órgão e unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, esfera orçamentária e origem de fonte, aplicação programada de recursos. Mais à frente a gente vai ver aí como isso pode impactar nos relatórios que a gente tem, que a gente vai tentar passar para vocês aqui, uma forma de verificar, de acompanhar mesmo o que foi aprovado no orçamento e depois também acompanhar a execução orçamentária. Também normalmente a LDO de Belo Horizonte apresenta um anexo que chama Prioridades e Metas para 2017. Eu fiz um recorte aqui da LDO 2017 para o que foi estabelecido como prioridades e metas para a área de cultura. O formato normalmente é esse, né, que o documento traz. E isso é feito de um recorte do PPAG, né? O que foi definido lá para 2017 no PPAG, ele vai, quando se faz a elaboração da LDO, faz um recorte e replica aqui. Só que esse ano, para a LDO 2018, a gente, normalmente quando começa um novo governo, há um problema aí, porque a LDO chega primeiro que o PPAG. Então você não tem um instrumento de longo prazo para poder buscar essa informação e dizer o que eu vou priorizar no próximo ano. Então o que fez o Executivo? O Executivo colocou no artigo 2º da LDO 2018 que as prioridades para 2018 vão constar no PPAG que vai chegar, né, que chegou agora há pouco para a gente e vai começar a ser analisado. Não existiu na LDO 2018 um anexo com aquele quadro ali, com um quadro parecido com o que eu mostrei na tela anterior. Agora a gente vai entrar na parte aqui das classificações orçamentárias que vão servir para a gente analisar os relatórios que constam no PPAG e também na LOA. No PPAG, as classificações que a gente precisa entender como funciona, né? A codificação é a institucional, a funcional e a programática. E para a LOA a gente precisa de todas elas. Além das 3 primeiras, a gente precisa da classificação econômica da despesa e da fonte de recursos. A primeira delas, a classificação funcional. A gente utiliza 8 algarismos, sendo que os 2 primeiros
é para o órgão, que é o primeiro nível da estrutura do município, né, normalmente as secretarias. E os 2 próximos algarismos é da unidade orçamentária. É um agrupamento de serviços dentro daquele determinado órgão, né, daquela hierarquia superior. E os 4 últimos algarismos correspondem à unidade administrativa. E aí, né, por dedução, a gente vê que é uma hierarquia abaixo da unidade orçamentária. Então, para esse caso aí, mais à frente a gente vai ver no próprio relatório um exemplo dessas codificações, mas para não perder o gancho aqui, nessa tela, um exemplo que a gente poderia dar seria o seguinte: imagine que o órgão seria a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Dentro da estrutura dessa secretaria, a unidade orçamentária poderia ser a SLU, está vinculada a esse órgão. E a unidade administrativa poderia ser a SLU Barreiro. Então, seria mais ou menos a codificação poderia vir dessa forma, identificando esses 3 níveis da estrutura institucional. A classificação seguinte é a classificação funcional. A gente utiliza ali 5 algarismos. Os 2 primeiros identificam a função, que corresponde ao que a gente normalmente chama de política pública. E temos depois os 3 algarismos que são a subfunção, que seriam a subdivisão da função. Essas codificações elas foram criadas pela portaria que a gente já viu lá, a portaria 42 de 99 do MPOG. Um exemplo para esse caso aqui: imagine na função educação. Uma subdivisão da educação seria educação infantil, né? Mas poderia ser educação superior, educação fundamental. Então seria esse o exemplo. A classificação seguinte é a classificação programática. São 11 algarismos que a gente utiliza para poder codificar. Aí a gente já começa a ver, já começa a ficar mais próximo assim com os programas de governo mesmo, na forma como o governo se planejou para poder executar o seu trabalho. A classificação programática ela vai identificar programa, ação e subação. O primeiro deles é o programa, a forma como a ação governamental é organizada para enfrentar um determinado problema, e normalmente esse problema está vinculado a um público-alvo. Tem o objetivo, um indicador que é utilizado para medir a execução desse programa, e também define quais são os produtos ou serviços que se pretende entregar para a sociedade. Os programas podem ser finalísticos, são os que entregam isso, né, bens e serviços diretamente para a sociedade, ou pode ser programas de apoio administrativo, que eles têm relação com o programa finalístico, mas eles não entregam diretamente isso à sociedade. Poderia ser, por exemplo, a aquisição de computadores para melhorar o processamento de informações num posto de saúde. Seria um apoio administrativo. Os algarismos ali do meio correspondem à ação, que é um desdobramento dos programas. A ação é o elemento de planejamento governamental onde a gente vê detalhamento das despesas orçamentárias. Ela expressa os resultados que quer alcançar, né? Você vê ali no relatório, o texto te dá bem a ideia disso, do que se pretende com aquela ação. E também é possível ver o valor orçamentário, os recursos que foram estimados ali e também as metas quantitativas. As ações elas podem ser classificadas como atividade, projeto ou operações especiais. A atividade normalmente é quando eu tenho a situação de um serviço que o poder público ele presta
sem interrupções, né? O atendimento da saúde, o oferecimento de educação através de escolas, isso é algo que não há uma interrupção. A administração pública sempre tem que fornecer isso, então é considerado uma atividade. O projeto já tem um período limitado de tempo. Aí o exemplo poderia ser ainda relacionando aos serviços públicos, poderia ser a construção de uma escola ou de um hospital. Porque normalmente o projeto, quando ele se encerra, ele acaba gerando a obrigação para o Estado da adoção de uma atividade. Assim que eu terminar de construir a escola, eu começo a oferecer vagas para estudantes, começo a oferecer ensino. No hospital, começo a oferecer atendimento, né, nos ambulatórios. E a operação especial é um conjunto de ações que não gera manutenção para o governo. Normalmente ela está associada a uma função que recebe o nome de encargos especiais. E tem muito a ver também com os valores que o Estado registra no orçamento para pagamento relacionados à dívida interna e externa. Então ele não gera esse tipo de... não gera uma manutenção de ações para o governo. Os últimos 4 algarismos são para identificar subações, são desdobramento das ações. As subações, elas mostram as quantidades dos produtos que vão ser ofertados num determinado tempo. No PPAG a gente vai ver que há as quantidades definidas para cada exercício. E elas podem ser também finalísticas. Aí os conceitos são os mesmos que a gente viu nas telas anteriores, ou então de meta administrativa. O conceito é parecido com os anteriores. Então aí a gente vê, num relatório que existe no PPAG, que recebe esse nome aí, Relatório Sintético de Programas por Área de Resultado. A gente tem ali na área de resultado educação, a gente escolheu ali um programa que é o 205, Expansão da Educação Infantil. Esse é o PPAG 2014-2017, que foi revisado, teve 2017 revisado. Então, escolhemos esse programa para poder ver as informações que tem sobre ele. Ainda no PPAG existe um outro relatório que chama Demonstrativo Físico e Financeiro de Programa por Área de Resultado. A cara dele é essa aí mesmo. Ó. Você vê à esquerda, tem a área de resultado identificada, educação. E aqui à direita, a seta vermelha ficou escondida ali. Você vê que para aquela área de resultado, você tem um valor definido, um valor orçamentário. Ali, 1 bilhão e 700. Ali em cima, ao lado dos exercícios, tem letras, né? Como o PPAG ali, ele é o a gente está usando aqui o relatório da revisão feita para 2017. O E que tem ali depois de 2014 e 2015, quer dizer que é de execução, porque naquele momento a gente já tinha os números fechados para esses 2 anos. Então os valores ali abaixo foi o que realmente aconteceu. O que o governo gastou e executou de metafísica e financeira. 2016 tem um O que é de orçado, porque a revisão foi enviada para o Legislativo no decorrer de 2016, então ainda não se tinha os números fechados. E o R depois de 2017 é o de revisão. Opa. Voltando ali para a esquerda, ali a gente tem a identificação do programa 205. E aqui à direita o valor que foi revisado para 2017, 25 milhões. Dentro do programa a gente tem a ação 1211, construção, ampliação e reforma de unidades de ensino. E à direita o valor orçado para ele, estimado, 16 milhões e 600. Abaixo a gente tem as subações. No caso aqui, para essa ação só existe uma subação que tem o mesmo nome, construção, ampliação e reforma de unidade de ensino. O produto dessa subação
é ao MEI ou a escola infantil implantada ou reformada, e isso vai ser medido por unidade, né, por número inteiro. Abaixo a gente tem ali as unidades orçamentárias definidas pelo Executivo como responsáveis por essa subação. No caso ali foram definidas que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e a SUDECAP ficariam à frente disso. E para 2017 foi definido o quantitativo de 21 unidades, sendo 12 para a Secretaria e 9 para a SUDECAP. Nas turmas que eu apresentei isso aqui de manhã e à noite, o pessoal levantou um questionamento aqui, quais seriam as quantidades de reforma e quais seriam as de implantação. O relatório não informa isso, ele não dá esse detalhamento. Aí assim, eu pensei assim, talvez o que está relacionado à SUDECAP seja reforma, mas aí isso aí começa a ser a interpretação do leitor, né? O relatório não traz isso, e aí, por exemplo, os vereadores aqui no caso, eles utilizam um pedido de informação, aí às vezes eles encaminham isso para a prefeitura dá o detalhamento. Na lei orçamentária anual, a gente tem um relatório que chama Quadro de Detalhamento da Despesa. Ele mostra os valores que foram orçados por unidade orçamentária. Então, ali no caso, a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde e um nível hierárquico abaixo, a gente tem o Hospital de Lomberens. O que a gente viu na apresentação até agora sobre classificação permite que a gente pegue somente esse código aí circulado de azul e faça a correspondência dos números para entender o que está sendo classificado ali. Só que depois a gente vai continuar aqui a apresentação para poder entender esses outros dois códigos em vermelho. Mas pegando ali a correspondência do azul, a gente tem que é o seguinte: o código 2301 10 302 030 26 16. 23 é o órgão, a Secretaria Municipal de Saúde. 01 é a unidade orçamentária, o Hospital de Lomberens. 10 é a função saúde. 302, subfunção, assistência hospitalar e ambulatorial. 030, o programa, atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar. E 2616 é a ação, gestão da assistência hospitalar e ambulatorial. Talvez alguém possa se perguntar assim, mas durante a apresentação eu lembro de ter visto lá os conceitos sobre a codificação que o Ronan chegou a falar sobre unidade administrativa e subação, mas agora que ele fez a correspondência dos códigos não apareceu aí, né? Pois é, mas a gente viu também que a LDO normalmente ela aprova esse texto aí desse artigo, que não pede para que a despesa seja discriminada nesses itens de unidade administrativa e de subação. Então, quer dizer, aquele relatório da lei orçamentária anual, ela atende religiosamente o artigo 8º, não vai nem um centímetro a mais. Poderia constar isso assim, normalmente existem, quando a LDO tramita aqui, alguns vereadores fazem emenda tentando emplacar inserir essas exigências nesse artigo, mas até hoje acho que nenhuma vingou, não. Seguindo a classificação, a gente tem agora a classificação econômica da despesa. A gente utiliza 6 algarismos, sendo que o primeiro vai indicar a categoria econômica da despesa. Ali a gente consegue ver esse algarismo, ele permite a gente identificar se a despesa é algo da manutenção da atividade estatal, algo corriqueiro, né, dos serviços públicos, ou se a despesa está relacionada a algum investimento, algo que agrega ao patrimônio público, compra de equipamentos, a compra de um terreno, de um prédio.
Então, pela aquela codificação ali do primeiro algarismo, a gente identifica isso. O segundo algarismo é o grupo de despesa. A gente consegue ver se aquela despesa está relacionada a despesas com pessoal, pagamento de salários, ou se tem alguma coisa a ver com pagamento relacionados à dívida, juros de dívida externa, empréstimos contraídos pelo governo. Os dois algarismos seguintes, o terceiro e o quarto, eles indicam a modalidade de aplicação. Ali a gente tem condição de identificar se os recursos estão sendo utilizados pelo próprio órgão que está executando a despesa, se essa execução está acontecendo, se esse recurso ele está passando desse órgão para um outro que está dentro do próprio orçamento, dentro da própria estrutura, no nosso caso aqui municipal, ou até mesmo de algumas situações em que se recebeu esse recurso de um outro ente da federação e esse órgão está fazendo execução orçamentária, uma espécie de execução orçamentária delegada. Por exemplo, o caso aqui, a gente tem escutado há algum tempo já a pretensão ou do governo do estado, ou até mesmo da prefeitura, de assumir o anel rodoviário. Se a União entender que dá para fazer isso, mas simplesmente a União mandando os recursos para que a prefeitura ou o estado faça isso, vai ser nesses algarismos que a gente vai identificar que o recurso veio de lá para a prefeitura executar aqui, ou o governo do estado, né? E os últimos dois algarismos ali, o quinto e o sexto, eles indicam o elemento de despesa. Aí é o maior detalhamento da despesa na classificação. A gente consegue ver fazer as correspondências nesses códigos, se o governo está comprando material de consumo, se está contratando serviços de terceiro, pessoa jurídica, pessoa física, consultorias, se está gastando dinheiro com salários. Então, assim, é o maior detalhamento que existe na classificação. Então, voltando ao relatório, pegando ali 3 códigos para poder fazer a correspondência. O primeiro ali é o 319113. O primeiro ali, o primeiro algarismo, 3, categoria econômica, despesas correntes. São as despesas da normalidade do serviço público mesmo, são da atividade corriqueira, cotidiana do Estado, né, do governo. O segundo algarismo 1 é o grupo, no caso ali pessoal em encargos sociais, então está se gastando recursos, está se utilizando recursos com pessoal, normalmente folha de pagamento. O 91 é a modalidade de aplicação, é a aplicação direta decorrente de operações entre órgãos dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo orçamento. E o 13 ali, elemento, é obrigações patronais. Esse código, então, pelo 91 ali da modalidade de aplicação, a gente pode deduzir que é um órgão fazendo execução de um recurso, repassando a contribuição previdenciária patronal para o regime próprio de previdência dos servidores. A Câmara, por exemplo, ao fazer a sua folha de pagamento, dias depois de pagar o salário, ela faz o recolhimento da parte patronal para o regime próprio. Aí vai usar essa codificação. O segundo código é o 339037. Primeiro algarismo, despesas correntes, a mesma coisa que a gente viu no anterior. O segundo é 3, outras despesas correntes. O conceito repete o anterior mesmo, são despesas de manutenção. 90, modalidade de aplicação é aplicação direta. É o recurso do próprio ente que está executando o orçamento, pagando normalmente a um fornecedor, a um prestador de serviço. E o elemento ali 37 é locação de mão de obra. Esse código normalmente é utilizado no caso de terceirização, pagamento de contratos de terceirização de serviço. O
terceiro código é o 449052. Primeiro, o algarismo 4 é despesa de capital. Aí já é uma despesa que agrega valor ao patrimônio público. A gente está fazendo com que o patrimônio público aumente, né? O outro 4 é de grupo, investimentos. Essa despesa de capital refere-se a um investimento que está sendo feito, né, para agregar valor ao patrimônio. 90, a modalidade de aplicação é aplicação direta, o mesmo conceito visto na outra tela. E o elemento 52 é equipamentos e material permanente. Esse código normalmente é utilizado para se comprar, para se adquirir móveis, né, cadeiras, mesas, equipamentos de informática. Normalmente se usa esse código aí. A última classificação é a classificação por fonte de recursos. A gente usa 4 algarismos, sendo os 2 primeiros para indicar a aplicação, para onde o recurso vai, para onde o dinheiro vai. E o terceiro e o 4 indicam a origem do recurso, de onde veio. Voltando ao relatório para selecionar aqui 3 códigos e fazer a correspondência. 01.06. O 01 na aplicação pessoal em encargos, né? Aí está se aplicando os valores com despesas de pessoal. E o 6, grupo de origem, é a receita própria de entidades e órgãos autônomos. É um dinheiro que o próprio órgão que vai executar a despesa, ele arrecadou de alguma forma. É a arrecadação dele mesmo. O segundo código, 0350. 03, outras despesas correntes, né? Despesas corriqueiras. 50, grupo da origem, captação de recursos vinculados à saúde. Então, foi um recurso que o órgão arrecadou, mas que já veio com uma destinação específica. Ele tem que gastar com saúde, ele não pode gastar com outra coisa. O 0450, o 04 ali é despesa de capital, que a gente viu que agrega valor, né, ao patrimônio público. E o 50 também é a captação de recursos vinculados à saúde, já tem destinação específica. Então, voltando ao relatório, a gente tem, agora passada todas as classificações, a gente tem condição de ver toda essa codificação. A codificação completa é aquela lá em cima, que a gente já viu parcialmente. E aí, o que nós vimos agora foi ali da categoria econômica para frente, né? Despesas correntes, pessoal em encargos, a modalidade de aplicação, a aplicação direta de operação entre os órgãos dentro do mesmo orçamento, obrigações patronais. A aplicação foi em despesas de pessoal em encargos, e o grupo de origem, receita própria, a arrecadação do próprio órgão que está executando a despesa. Perguntas sobre esse tópico? Ok, vamos seguir para o... Boa tarde. Todos esses códigos que você passou, eles estão presentes lá naquele documento que organiza a revisão do PPAG, não estão? Eu ia falar agora, até para o pessoal não ficar desesperado, porque assim, de onde que surgiram esses códigos, né? A gente vai ver que a prefeitura, todo ano, ela elabora um manual de elaboração da LOA e do PPAG. E esse manual traz a codificação. Então, assim, não há necessidade de decorar esses códigos. Na verdade, o intuito mesmo é que vocês saibam, vejam aquela codificação e tenham a noção de onde procurar, né? Ok, eu gostaria de deixar então uma sugestão de, talvez no site da Câmara, ou pensar algum dispositivo de informática em que a gente pudesse lançar o código e ele já colocar a descrição para a gente. Porque quando a gente tem que lidar com esses números de forma muito frequente, ainda mais a gente que não tem tanta habilidade ou precisa fazer isso com tanta frequência, a gente começa a se confundir às vezes com o passar do tempo. E aí, algumas vezes, a gente tentando fazer essa análise de forma preliminar, eu tive um pouco dessa dificuldade de ter que ficar procurando lá os códigos separadamente. Eu penso que isso não é algo muito complicado de fazer, então fica só a sugestão. Informática dá jeito nisso tudo aí, com certeza.
Então vamos seguir aqui e entrar no quarto tópico, que é a elaboração e revisão anual do PPAG. O manual que eu acabei de falar, desse ano, tem esse nome aí, Elaboração da Proposta Orçamentária 2018, Elaboração do PPAG. O link é esse aí, parece que esse material, se já não estiver disponível, vai ficar disponível para vocês, aí vocês podem usar esse próprio link, ou então procurar no Google mesmo, diretamente no portal da Prefeitura, na Transparência, vocês vão achar esse manual. Normalmente esse manual ele é bem grande, tem por volta de 250 páginas, mas este ano, em 2017 para 2018, a Prefeitura soltou uma versão reduzida porque estava tramitando aqui na Câmara a reforma administrativa. Então, a codificação pretendida por eles nessa reforma, como ainda não estava aprovada, não foi colocada nesse manual. Então, se vocês acharem lá, vocês achando de 2018, vocês vão ver que está bem reduzido. Então, é melhor pegar o de 2017 para ter uma ideia mesmo do que é o manual completo. E lá vai constar todos os códigos que a gente viu aqui. Esse manual ele traz também o fluxograma e cronograma da elaboração, tanto do PPAG como da LOA. A primeira etapa ela é feita principalmente pela Secretaria Municipal de Planejamento. Ela define qual é a receita estimada para arrecadação para os períodos seguintes, fixa a despesa depois dessa estimativa de receita, tenta fazer um levantamento, né, do cenário financeiro, econômico, e isso normalmente também é apresentado numa reunião que a Prefeitura faz na sua sede com todos os órgãos da administração municipal. Isso acontece normalmente em maio. A segunda etapa ela é mais descentralizada. Os órgãos da administração começam a definir e a estruturar os seus programas, suas ações e subações. Tentam fazer o desenho disso. Isso acontece, né, em parte de maio e junho. A terceira fase é o orçamento setorial. Cada um desses órgãos, depois de cumprir a segunda etapa, começam a estimar os valores para que os programas desenhados por cada um deles sejam, né, concluídos, né, o que vai ser necessário desses recursos. Os gestores desses órgãos aprovam, né, e aí nisso aí essas propostas vão e vêm até fechar dentro dos órgãos a versão definitiva, e aí definindo essas propostas, cada órgão faz um lançamento num sistema informatizado chamado SOF, que é Sistema Orçamentário Financeiro, que é o que o Executivo utiliza. Isso tem que acontecer até 31 de julho, normalmente. Depois dessa etapa, a gente vai para a quarta fase, que é a análise e consolidação orçamentária. Todos os órgãos digitaram isso no sistema, aí a Secretaria Municipal de Planejamento começa a analisar e consolidar isso numa peça só, no orçamento do município. Ela começa a verificar a consistência, ver se as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal estão sendo cumpridas ali com as informações, e aí vai se fazendo ajuste até chegar à versão final, que é enviada para a Câmara até 30 de setembro. Aí a gente entra na quinta e última fase, que é o envio dessa proposta da lei orçamentária e do plano plurianual. Começa a ser discutida aqui pelos vereadores e ao final de dezembro tem que ser devolvida para o prefeito para ele sancionar. Todo esse fluxo ele acaba respeitando também esse ciclo da gestão do PPAG, que tem a elaboração, que aconteceu até 30 de setembro, né? Normalmente a Prefeitura faz valer todo o prazo que ela tem, e tudo ocorrendo bem aqui na tramitação, né? Aqui no Legislativo. A implantação do PPAG acontece a partir do primeiro dia do próximo exercício, né? 2018, 1º de janeiro. E aí também começa a avaliação e monitoramento da execução, que vai servir de subsídio para a revisão do PPAG. Esse ano nós estamos falando, né, o termo que a gente mais vai ver é a elaboração do PPAG,
Mas a partir de 2018 a gente começa a trabalhar com a revisão dos exercícios seguintes, do resto dos anos restantes que constam do PPAG. Normalmente o projeto de lei do PPAG ele traz um artigo com essa redação falando sobre o projeto de lei de revisão, deixando a possibilidade, né, desse projeto, de existir um projeto para revisar. E aí fala que, havendo inclusão, exclusão ou alteração de programas, indicadores, se o executivo fizer essas alterações, ele precisa mandar um demonstrativo com isso, demonstrando isso, e contendo também as razões para ele fazer isso. Ele não pode simplesmente mudar e mandar para cá, ele tem que expor o que motivou aquela alteração. Acho que ainda não. Na verdade, ele não tem. Lá, pelo menos a lei do PPAG de 2014-2017, ela falava em poderá encaminhar à Câmara revisão. Só que só que a gente sabe assim que muitas vezes é desejável, assim, normalmente nada segue tão certinho assim como foi planejado, né? Então, assim, normalmente existem algumas adaptações que são necessárias e que ensejam a revisão, né? A revisão do PPAG, obrigatoriamente, legalmente, ela tem que ser anterior à LOA. Primeiro você protocola a revisão do PPAG e por último a LOA, sendo que a LDO já foi lá no primeiro semestre. Assim, na verdade, não existe essa obrigação legal, assim, mas para a lógica do planejamento, o PPAG é que orienta LDO e LOA. Só que a gente tem uma situação muito peculiar, que é do primeiro ano de governo, né? Assim, então, que é essa situação que nós estamos vivendo nesse ano. Então, assim, você tem uma LDO que vai orientar o PPAG. Então, é como se o filho orientasse o pai, né? Na verdade, o PPAG é que traz todos os programas de governo para um período de 4 anos. Os programas, ações, subações, né? E aí, assim, a LDO, o que ela faz? Ela vai orientar a elaboração do orçamento para aquele ano, mas, sim, de acordo com o que foi determinado lá no PPAG. Só que, assim, há uma confusão aí de prazo. A Constituição Federal também apresenta essa mesma, né, assim, analogicamente a lei orgânica apresenta dispositivo semelhante à Constituição nesse sentido. Então, nesse primeiro ano ocorre essa confusão. Então, na verdade, nesse primeiro ano, a LDO é que orienta. Agora, o que acontece quando há revisão? Quando há revisão, esse problema vai sendo replicado. Porque a revisão, ela chega junto com a LOA e depois da LDO. Ou seja, a LDO, ela trabalha com aquele PPAG original. Só que vem a revisão e pode mudar tudo. Entendeu? Então, assim, isso acontece se repetindo essa situação peculiar do primeiro ano, toda vez que tem revisão do PPAG. Sabe? Mas, assim, eu acho que quando as mudanças são pontuais, não há assim uma grande variação mesmo, assim, não há grande confusão para quem está consultando as peças, né? O problema é quando há uma alteração substancial, né? Assim, de programas, enfim, o que eu acho que nunca aconteceu, pelo menos aqui no município. Todas as revisões, elas foram pontuais. Eles trazem um novo demonstrativo, né? Eles substituem o demonstrativo, mas você vê que as alterações são pontuais. Entendeu? Então, a revisão ela vem, ou deveria vir primeiro, e a LOA por último. Sim. Na verdade, o PPAG e a LOA, eles chegam juntos. O prazo deles de encaminhamento é o mesmo. Entendi. Entendeu? A LOA do último ano do PPAG, por sua vez, o primeiro ano de cada gestão, a LDO, ela costuma, então, ser mais rica para nortear a mãe,
que é o PPAG, ou ela costuma ser mais pobre para esperar o PPAG determinar essas diretrizes? Na verdade... Ela costuma ser mais gordinha ou mais magrinha? Deixa eu te explicar. Na verdade, os conteúdos são distintos, né? Então, assim, o PPAG, vamos imaginar o planejamento ali. O planejamento estratégico do governo está ali no PPAG, né? E a LDO, ela orienta, assim, ela é uma peça muito mais simples nesse sentido de programas e tal. Assim, o único link que ela faz entre PPAG e LOA normalmente é um anexo, que é o anexo de prioridades e metas, que, a meu ver, esse governo nem apresentou, e eu acho que é válido, porque você vai apresentar a meta de um PPAG que ainda não existe, mas teve alguns governos que trouxe metas, ou seja, ele trouxe um pedacinho de algo que ninguém conhece, né? E esse governo ele não fez isso, ele nem trouxe esse anexo, ele nem trouxe esse pedacinho do que a gente não conhece. Ele só trouxe lá grandes grupos, que são diretrizes, que são as áreas de resultado, mas não trouxe esse anexo, que eu acho, a meu ver, mais adequado. Porque é uma visão muito parcial do todo, e aí, né, assim, a gente não tem condições de avaliar isso, de avaliar se aquilo ali está adequado como prioridade, porque a gente não conhece o todo, né? Assim, então, o que eu acho até mais adequado. Mas são peças bem distintas, sabe? Então, eu não sei se a gente pode avaliar assim, é mais complexo. Os focos são distintos. Então, assim, o PPAG é um plano de governo. Então, você tem lá todos os programas, como é que você vai atingir os objetivos, os indicadores, sabe? E a LDO, ela fala assim, qual que é a estrutura do orçamento, ela se debruça mais nisso. Como que quais os demonstrativos que eu quero que venham nesse orçamento, sabe? Qual tipo de detalhamento. E, é óbvio, tem sim esse anexo, tem alguns outros anexos que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu a ela, que são aqueles assim de avaliação de metas macroeconômicas, de avaliação econômica mesmo do ente, né? E esse anexozinho que é esse que faz o link que vai ser assim, o que nós vamos priorizar do PPAG para esse ano dessa LOA, sabe? Então são peças distintas mesmo. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou fazendo uma reflexão em cima do que você disse agora e já pensando, o próprio nome já diz, a LDO é Lei de Diretrizes, né, Orçamentárias. Quando você falou que ela é a filha, né, uma comparação assim, uma denominação, aliás, filha, mas eu acho que na verdade deveria ser mãe, não? Porque já que determina as diretrizes, ela deveria estar encabeçando, assim, na minha análise assim, dura e crua, né? Porque a LDO é que determina as diretrizes, não é isso? Mas então, pelo que eu entendi, assim, a LDO acaba sendo a filha do PPAG. E mãe da LOA. E mãe da LOA, entendeu? É uma relação. É quase igual a letra de uma música, de um samba, que o cara não sabe se a namorada, se a esposa é cunhada, é avó, é mais ou menos isso aí. Obrigado, gente. Então a gente tem, normalmente o PPAG traz um artigo com essa redação, e esse mesmo artigo mais à frente ele reforça a questão da realização das audiências públicas para assegurar a participação popular. Na audiência pública, após a apresentação do executivo, todos podem, né, vir à frente, utilizar o microfone para apresentar suas dúvidas, seus pontos de vista. E também na participação, na elaboração dos projetos, é possível também as sugestões populares, né? O site da Câmara, ele passa por uma adequação para poder, nesses períodos, ele é adequado para poder receber essas sugestões de forma eletrônica ou então presencial. A pessoa pode protocolar aqui no Legislativo a sua sugestão. Fosse possível repetir, voltar na tela aquele site, que não deu tempo é muito grande, não deu para me copiar tudo,
por favor. Eu copiei a metade dele. Eu vou anotar aqui. Obrigado. Vocês vão até as regiões, ocupam espaço, faz um convite na rádio, faz um convite no jornal, ou convida em determinado momento cada setor da cidade para comparecer à Câmara. Comparecendo poucas pessoas não consta, tem que aparecer um número N de pessoas, né? O que eu, pelo menos, já vi em outras cidades e tal, assim, faz só para cumprir burocracia, para ter uma ata para falar que fez, né? Na verdade, o documento já está pronto, as audiências não vão mudar nada nesse documento, é só para você ter cumprir um pré-requisito da lista. Essas datas são cumpridas às vezes só com a capa da lei, depois que durante a tramitação que vai chegando o recheio da lei, entendeu? Essas votações de primeiro e segundo turno, nem vota a lei nem está integral no primeiro turno. Você protocola alguma coisa para cumprir uma data, que foi a pergunta do colega aqui. Depois que você vai preocupar de fato em fazer o trabalho, né? Primeiro você manda lá só assim, LDO 2018, aí você pega o carimbo, cumprir a data. Era só uma folha escrito LDO, né? E depois que você vai recheando anexos, exemplo dos anexos que correspondem às audiências, que pelo menos no interior, boa parte aí são... Eu gostaria de saber como é que BH faz essas audiências, é a pergunta. As audiências acontecem aqui na sede da Câmara, não acontecem de forma regionalizada. Normalmente é através de reuniões convocadas pela Comissão de Orçamento e Finanças. Acho que para a realização basta o quórum dos membros da comissão, né? A quantidade de presentes não determina se ela vai ou não acontecer. E aí, normalmente o executivo faz uma apresentação. É um evento da comissão, né? Assim, as audiências são eventos da comissão, e a comissão ela faz a sua divulgação. Normalmente a mesa diretora também participa dessa divulgação. Agora, lógico, assim, isso depende da gestão, sim. Tem em algumas gestões, em algumas composições de comissão e até de mesa diretora, a gente vê que há um esforço maior, assim, de publicidade e tudo, mas normalmente a Câmara, eu acho que ela vem há alguns anos fazendo, sim, a publicidade das audiências. A gente tem, assim, notícia de alguns anos que teve divulgação na rádio, assim, sabe? Teve ampla divulgação. Agora, o que a gente vê que funciona muito bem é a divulgação dos gabinetes, assim, de trazer a militância, assim, né, as entidades que têm interesse em determinadas áreas, que já vêm acompanhando aqui na Câmara algumas, né, as situações de interesse. Então, assim, a gente vê que isso funciona muito bem, sabe? Mas a gente tem a gente já teve algumas sugestões na LDO de audiências regionais, mas eu acho que nenhuma vingou até o momento, né, Ronan? Não. Na verdade, teve alguns anos que dividiu em grandes temas, assim. Teve alguns anos que foram assim, habitação, habitação, obras, enfim, algumas áreas de política urbana, outras saúde, aí teve, às vezes, saúde separada, já teve de tudo aqui, já teve audiência, quase que uma para cada área, já teve 2 grandes grupos, assim, políticas sociais e políticas urbanas, e nesse ano a gente vai ter, acho que 2 audiências. Eu não sei se... Será? Eu não me lembro quais foram os grupos, não, mas vão ser 2 audiências para as 2 peças, PPAG e LOA. Agora, tem um terceiro módulo desse curso que ele vai explicar detalhadamente isso, tá, gente? Assim, essa questão da participação social, vocês vão aprender a fazer sugestões, vai ser bem prático mesmo.
Bom, minha dúvida é em relação a qual é o ente responsável pela criação dos programas e projetos, se são secretarias temáticas mesmo. Se há uma interação entre a secretaria temática e a secretaria de planejamento. Porque em alguns momentos eu vi uma política acontecer em que, por exemplo, está prevista a instalação de equipamentos, mas não fica prevista a manutenção. E aí começa a ficar aquele monte de coisa estragada pela cidade. E aí, quais são os indicadores, como que isso foi elaborado, quem pode ser responsabilizado por algo que aconteça dessa forma? O ideal é que haja essa participação, né, da Secretaria Temática e da Secretaria de Planejamento, né? Até para pensar nessas questões, não só em fazer a implantação, né, de equipamentos numa praça ou, né, escolas, hospitais, e depois nos pensar o desdobramento daquilo, né? Eu imagino que de alguma forma, né, precária ou não, isso funcione assim. A Secretaria Temática participe, né, e repasse isso para a Secretaria de Planejamento. Mas assim, de uma forma geral, eu acredito que existem alguns gargalos, alguns problemas que ainda precisam de aperfeiçoamento para isso funcionar melhor, né? Os objetivos da revisão anual, né? Por que é interessante fazer revisão do plano plurianual? Muitas vezes o gestor pode, né, imaginar um determinado programa no papel, e aí na hora que a coisa começa a fluir mesmo, acontecer, ele vê que não era tão simples, ou do jeito que ele imaginou. Então a revisão serve muito para isso, para poder melhorar a concepção dos programas, qualificar o gasto público, atender o anseio da população, até nessas discrepâncias que pode acontecer na hora que o programa começar a ser executado, tentar buscar a efetividade do serviço público, dos resultados pretendidos, corrigir as possíveis imperfeições na hora que esses planos foram implementados e contribuir para a transparência desses planos, né, para que quem acompanha a execução e busque as informações, né, nos sites, nos relatórios, tenha condição de entender o que está acontecendo. Então, voltando àquele relatório que a gente utilizou, na verdade, esse aqui a gente está usando, o relatório é o mesmo, demonstrativo físico e financeiro de programa por área de resultado, o mesmo programa que a gente selecionou lá no início, 205, expansão da educação infantil, só que aqui a gente está usando o PPAG 2014-2017 original, é o que foi enviado para cá em 2013. Então ali em cada ano vocês podem ver que não tem nenhuma letrinha, né? Então são todos valores estimados. Naquela mesma ação e subação que a gente tinha escolhido, a gente viu lá que na concepção original a prefeitura entendeu que somente a SUDECAP poderia ficar responsável por aquela subação. O produto e a unidade de medida continuam a mesma, e ali a gente tem os quantitativos. 2014, 2015, 2016 tem esses números, 2017 inicialmente não havia nenhuma previsão de execução. Acho que ali dá mais de 100 unidades, né? Acho que ali dá 100 e pouco, 101, não sei. E aí, comparando com a revisão, a gente já vê que a Secretaria de Obras e Infraestrutura também apareceu para poder dividir, para ser corresponsável com a SUDECAP. E 2014, 2015, a gente já tem ali os números de execução, a gente vê que foram números bem abaixo do que se previu. O orçado para 2016 também está bem abaixo, né, do outro lá. Vamos voltar só para dar uma olhada. 2014, 44, executou 11. E 2015, 32, executou 3. Então, imagino, né, que com a coisa acontecendo, devem ter visto que não era tão simples fazer mais de 100 em 4 anos. Então reviram os números e, como a execução foi baixa nos primeiros, acabou empurrando, criou uma necessidade de se fazer mais no final.
E aí jogaram 21 para 2017. Né? Oi? Executar mais? Pode. E aí justificar, né? Normalmente é execução subestimada, né? Vai levar o microfone lá. Ao do ano. Ah, tá. Ali, ó, 2014, 2015 tem um E, né? Depois ali quer dizer execução. É o valor que já foi executado. 2016 tem um O que é de orçado. E o R ali, depois de 2017, é revisado. Beleza? Eu estou vendo então que é possível você ter aí determinado, nesse exemplo, a execução de 100 unidades, né? E você não ter vinculado a esse item, né? O custeio e até a manutenção também dessas 100 unidades. Certo? O fato de não ter, de ser possível colocar isso nessa lei, já não seria, eu não sei se é crime, né? Mas é um erro, do meu modo de ver, absurdo, administrativamente falando. Isso gera, por exemplo, igual ontem o companheiro da CGU estava comentando, né, de vir dinheiro para a construção de um posto de saúde, mas não ter dinheiro para o custeio desse posto de saúde. É quase que, parafraseando alguém da televisão, tapa na cara da sociedade. É uma coisa, para mim, um contrassenso. Assim. A lei não podia permitir isso, a Câmara não podia permitir isso. O Executivo não tinha nem passar isso para a cabeça. E o povo, o cidadão, nem percebe isso. E eu acho isso gravíssimo. Talvez, pode ser que o entendimento de quem elabora os planos é de que essas atividades de manutenção, como são corriqueiras, talvez não sejam evidenciadas, né? Não sei. Mas aí o prefeito ele pode resolver que eu quero fazer uma construção de tantas unidades, mas é possível funcionar, não? Basta eu dizer ao povo que eu estou construindo, eu consigo meus votos. Porque eu estou jogando dinheiro fora. E se eu estou jogando dinheiro fora, isso é responsabilidade fiscal, administrativa, não sei. Sim. Normalmente a gente vê muito. Como é que a nossa lei então permite isso? Como é que um dispositivo legal permite acontecer uma coisa desse tipo? Esse desvinculamento, né? Entre execução e custeio. Deveria prever, deveria vir também associado, né, o depois daquilo, né? Essa força de vinculação, a Constituição ela previu para a LOA, né, para o orçamento. Então, no orçamento, você tem lá os valores que você vai poder gastar com cada dotação dentro de cada órgão. Então, aquilo ali é fixo, aquilo ali é vinculado. O que a gente já viu, assim, até em muitos cursos assim, do Tesouro, da ESAF, eles entendem que a peça do PPAG é uma peça de planejamento, ela não deve vincular nada. Ali estão assim, as propostas e ações, mas que o que vincula é o orçamento, sabe? Então, assim, realmente o orçamento ele cumpre esse papel da vinculação. Agora, o que você está falando, se eu estou entendendo, é porque aqui o financeiro ele fica estipulado por ação. E depois as metas físicas elas estão por subação. E ali dentro, por exemplo, deixa eu ver se é isso que eu estou entendendo que você está falando. Então, por exemplo, ali, ó, eu tenho dentro da subação construção, ampliação e reforma de unidades de ensino. Eu tenho ali no ano de 2016 uma meta de 12. Então, eu vou construir, ampliar ou reformar, né? Ou ampliar e reformar 12 UMEIs ou escolas infantis. Na verdade, aqui ainda ficou fácil, porque esse aqui não é um bom exemplo. Porque esse aqui eu só tenho uma subação. Então, eu sei o custo. Ali, ó.
Ali, para reformar, ampliar ou construir as UMEIs e escolas infantis, 12, eu vou gastar... ele já me deu o valor ali em cima, ó. 10 milhões. Agora, a gente tem muitas situações aqui dentro do PPAG que você tem diversas subações. Então, assim, para todas aquelas metas, eu tenho um bolão ali, ó. Eu posso, por exemplo, 10 mil para distribuir 100 kits, 100 kits escolares, mais reformar, manter uma escola, as salas de escola de tais escolas. Entendeu? Assim, eu posso ter muitas metas e dentro de um valor financeiro. E aí fica difícil, assim, de você fixar. Você não está fixando o custo, né? Assim, você não está falando assim, ó. Mas, de qualquer maneira, o PPAG não vincula. Se não existe essa obrigação de vinculação. Ainda que a gente possa aqui entender qual que é o custo de reformar, ampliar ou construir 12 escolas, isso não vincula. O orçamento é que vincula. Para ser bem simples, né? Uhum. Nesse item aí, nessa linha aí, do meu modo de ver, tá? Uhum. Deveria ter um vínculo, um link, um número, um código discriminando aonde está a verba de custeio desse item. Tinha que ter aí, nessa linha aí, registrado legalmente. Sim. Um item onde estaria descrito também o valor de custeio. Tá, mas deixa eu te falar, o orçamento faz isso. O orçamento... Porque é o seguinte, olha ali, aquela ação que está ali, 1211, o programa 205, 1211, a gente vai ter uma dotação lá no orçamento que vai trazer esse valor detalhado por várias despesas, onde vai ter o custeio, que tipo de despesa que é, entendeu? Ele vai... O PPA... Então, pera só um pouquinho. Então, eu, como cidadão, através daquele código, eu consigo achar uma vinculação do valor? Consegue achar todas as fontes envolvidas naquele valor. Do custeio? Sim. De custeio e de investimento. Tá, não é porque eu não consegui fazer isso. Então, talvez eu esteja um pouco de dificuldade. Não é difícil mesmo. É difícil. Assim, por isso é que o Ronan está aqui explicando como decodificar aquela classificação. Porque é por meio dela que vocês vão conseguir enxergar isso, entendeu? É por meio daquela codificação, daquele código ali, que vocês vão conseguir linkar PPAG com LOA, sabe? Porque a codificação funcional, a institucional programática está no PPAG. E a LOA, além de institucional programática, tem a da natureza de despesa. E o tipo de fonte, né, se é de custeio, se é de investimento, e tudo, isso está na LOA. E não no PPAG. E assim, mesmo assim, também não fica às vezes estranho os casos que a gente ouve, né? Igual ontem. Agora, a gente tem muita sorte, viu? Porque a gente ainda consegue, nas nossas peças de planejamento do município, a gente ainda consegue ver correspondência. Na da União, isso foi totalmente descaracterizado. Já tem uns 3 anos. Você não consegue fazer essa associação entre valores de PPAG e valores dentro do orçamento, sabe? Você não consegue fazer isso. E aí, pelo menos nesse curso que eu te falei que nós participamos e tudo, a posição deles é muito clara. O PPAG é uma peça de planejamento. É uma peça assim, que ela não deve vincular nada. Ela não deve vincular recursos. O que vincula recursos é a LOA, sabe? Então, eles são muito claros nesse sentido. Aqui ainda é possível fazer essa vinculação. Ainda é possível, com esforço, fazer essa decodificação e ir encontrando a correspondência de um com o outro. Lá, nem isso. Mas então, você acha que concordar comigo que eu posso aprovar uma LOA que prevê construção, mas não custeio? Eu posso fazer isso. Não vai ter um dispositivo legal que me impeça de fazer isso. Não, na LOA, você tem... esse código que o Ronan está ensinando aqui agora, essa classificação, essa classificação que vai te permitir discernir o que é custeio e o que é investimento. Eu estou entendendo. A gente consegue verificar. Mas não existe, então, um dispositivo que me impeça, caso eu seja administrador, do gestor, né, de elaborar uma LOA
que tenha uma meta de construção e que não há a meta, meta não seria a meta, né? O valor de custeio. Se eu, como gestor, montar uma LOA desse jeito, ela passa. O que você está falando a não ser é que assim. alguém verifique e fala, está errado, mas se ninguém verificar, passa. O que você está falando é assim, porque a LOA ela não tem meta física, ela só tem financeiro. Né? Então, o que você está falando é assim, se lá dentro daquele valor que eu previ, eu tiver com um valor totalmente superestimado, né, assim, em relação ao valor de mercado, é isso que você está falando? Por exemplo, eu posso construir com R$100 algo que no mercado talvez se construiria com 60, é isso? Não. O que eu estou sentindo falta é da vinculação entre, por exemplo, né, construção de um MEI e o valor que isso gastaria. Não, e o custeio dessa MEI. Então, os recursos, é isso que você está falando? A separação entre construção e custeio. Mas isso a LOA traz. Não, tudo bem, traz, mas não tem um impedimento. Por exemplo, eu posso montar uma LOA em que tem o valor da construção, sim, certo? Sem o valor do custeio. Não, porque é o seguinte, o gestor, ele não pode fazer nada que não esteja no orçamento. Ele não pode gastar recurso. Ele não pode gastar o que não está fixado lá no orçamento. E o que significa esse fixado no orçamento? Eu tenho que gastar aquela despesa naquele limite. Qualquer coisa que for diferente, eu tenho que pedir autorização. Né? Seja essa autorização que a LOA já traz, que é de tantos %, que é de abertura de crédito adicional, seja por meio de lei específica. Então, o que acontece? Eu construí, mas eu preciso manter, eu vou ter que desembolsar para manter. Eu não tenho como desembolsar essa manutenção se a LOA não tiver previsto. Então, tem que estar lá. Não tem outra possibilidade. Se não estiver na LOA, ele não faz, ele não pode fazer. Ele não pode construir? Não. Se não tiver na LOA, ele não pode construir. Se não tiver na LOA, ele não pode manter. Mas está na LOA a construção. Se estiver na LOA a construção... Isso, mas não está o custeio. Se não está o custeio, como é que ele vai fazer? Não vai. Vai ficar parado. Vai ficar parado. Vai ficar parado. Isso. Tá. Vai ficar parado. Isso. Vai ficar fechado. Isso. Não vai entrar em atividade. Isso. O que eu estou sentindo falta é de que exista um dispositivo legal que impeça isso de acontecer. Agora que eu estou entendendo o que você está falando. Entendeu? Entendi. O que você está dizendo é o seguinte. É a onda, né? Construir hospital sem ter recurso. É um caso aí clássico. Depois você vê lá, ficou parado. É um caso famoso que está aí não tem no a atual. manutenção. Porque mas isso acontece com vários UMEIs, com vários postos de saúde. Sim. Vários. Saúde, educação, e milhões, vários serviços públicos. Vários serviços. Então, é isso que eu estou falando que eu acho gravíssimo. Sim, o fato de não haver um dispositivo legal agora que impeça o gestor de fazer uma LOA que tem o construção, mas não tem o custeio de construção. Sim, eu entendi. Sim. E como é que a gente pode, por exemplo, evoluir e melhorar isso? Uma ação cidadão? Pois é, gente, eu penso que isso não é uma regra orçamentária, né? Não é nada, não existe esse dispositivo. Porque eu estou imaginando assim, onde seria mais adequado, né, uma normativa nesse sentido. Como? Mãe e não filho. Só para terminar. A Constituição ela tem alguns, por exemplo, assim, você não pode, não tem isso, Ronan, você não pode iniciar um investimento sem, não, acho que você tem algumas regrinhas que impedem assim nessa transição de governo para você honrar, para você não deixar uma situação péssima para o gestor seguinte. Mas realmente, agora eu acho que talvez seria uma regra teria que ser na Constituição, lei orgânica, Constituição Federal do Estado, lei orgânica. O que você acha, Ronan? Isso não é uma regra orçamentária, né? Eu não acho que isso é uma regra que teria que estar na LDO. Acho que isso é algo muito maior, é de compromisso mesmo de gestão, né? Acho que talvez a Constituição.
Que estão para estrutura e manutenção. Você não consegue. Nesse sentido, você pode tornar as peças orçamentárias. Mas no que ele falou, não. Aí é algo muito maior. Aí eu acho que é regra constitucional ou legislação infraconstitucional. Sim. Eu queria mesmo só você chamar essa atenção disso. Não, foi ótimo. Aqui. A gente não tem aí hospital. Sim, a gente inaugurado. Quer que vocês participem, com certeza. Só aproveitando aí, principalmente as áreas de educação e saúde, acho, né, com esse tipo de coisa, porque como normalmente tem participação de mais esferas, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê muito em noticiário que a União construiu uma unidade de pronto atendimento em tal município, mas a unidade está fechada porque o município que tinha que contratar o pessoal e comprar equipamentos. Só que não há uma... Não há uma sincronia, né? Não há um planejamento sincronizado nas duas esferas. A obra vai andando e o pessoal não se prepara para, né? Vamos trabalhar com a data tal que vai ser a inauguração do posto de saúde. E aí, naquele dia, eu já tenho todos os processos encaminhados para já ter pessoal para trabalhar, equipamento funcionando. Não funciona. O que eu acho é o seguinte, um órgão público, ele não é uma construtora, né? O órgão público não deveria ter o direito de se propor a construir nada que ele mesmo não fosse, já tivesse comprometido a custear. Ele não é uma construtora que vai entregar um produto pronto para o seu cliente lá usar. Ele não é. Né? Obrigado. E assim, aí quanto a essa questão também da lei orçamentária, como vocês viram aqui, a gente disse que as propostas orçamentárias elas são feitas descentralizadas, né? Os setores fazem. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu aí da proposta não conter o custeio, né, a manutenção daquilo que foi construído depois da obra concluída, isso aconteceria, o secretário, né, ou sei lá, o gestor de um hospital teria que prever isso na sua proposta orçamentária, dentro de 12 meses, que é a questão do princípio da anualidade, né, do orçamento. Se ele não prevê isso, e aí quando o hospital estiver pronto, não tiver dinheiro para custear, com certeza o emprego dele ele vai perder. Apesar da gente não ter assim, nenhum dispositivo que responsabilize, né, um ato desse de gestão, a gente pode, acompanhando as peças, verificar isso, olha, né? Acompanhando e aí quais receitas que vão amparar essa manutenção depois, né? Assim, então aqui a gente tem a fonte para o investimento, mas como que será garantida a fonte para a manutenção, né? Então com certeza a ação fiscalizadora, não, né? Ok, aí quanto a esse último tópico, alguma pergunta? Mais alguma? Alguma dúvida? Então, gente, é isso. Eu quero encerrar aqui a apresentação com essa frase do Roberto Drome, que é um advogado e político argentino. Ele diz que não é de esperar nos detentores do poder uma autolimitação voluntária. É preciso criar instituições para controlá-los e incorporá-las ao processo do poder. E quando a gente vê aqui instituições, pode ser que a gente pense assim, logo de imediato, né? CGU, Tribunais de Contas, Ministério Público, também. Mas acho que, na minha opinião, a maior delas é a sociedade. A sociedade que procura se capacitar, igual como vocês estão fazendo aqui, acho que vai ser o primeiro passo para o pessoal ver que os gestores se sentirem mais obrigados a fazer a coisa corretamente, prestar contas. Então, a partir do momento que a gente tenta entender mais os relatórios e acompanhar isso de uma forma mais qualificada,
a gente vai empurrando mais esse ciclo e a coisa começa a melhorar. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pelo curso, vocês podem mandar e-mail para mim naquele endereço ali. Qualquer dúvida em geral, só encaminhar para a ouvidoria da Câmara. No site da Câmara à direita, na página principal, vocês vão ter o link lá para encaminhar qualquer questionamento. Muito obrigado e boa tarde. Gente, eu quero só lembrá-los, né, que o próximo compromisso de vocês, aqui é a turma da tarde, será no dia 9, né? Dia 9 da segunda-feira, parece? Segunda-feira, né, de 14 às 15h30, a Denise. Olha, aqui não estou entendendo. Tem duas apresentações? Ah, não, é que tem intervalo. É de 14 às 17 horas. É com a Denise, que é o módulo de execução orçamentária, tá? Então, dia 9, de 14 às 17, o módulo de execução orçamentária. O de hoje concluiu. Esse foi o último dia do módulo básico. Ok? Muito obrigado pela presença e até segunda, gente. Oi?